no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38. Foi a leitura que nós fizemos. Vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, as tuas lágrimas acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ezequias era um rei, e Ezequias, ele promoveu a reforma, quebrando os postes ídolos, os altares, a adoração a outros deuses, a deuses estranhos. Como o próprio texto diz, ele era um homem reto, um homem que andava nos caminhos do Senhor, e também influenciava a nação para que o povo também buscasse a Deus, servindo a Deus. E uma das coisas da vida é que ninguém está proibido de ficar doente. Todos estamos suscetíveis a ficar doente. Infelizmente, se tem algo que pega todo mundo, todas as classes, independente de onde a pessoa more, é a doença. A doença, ela provém da onde o homem pecou, e após o pecado do homem veio a doença, veio toda sorte de male, como o livro de Gênesis diz, aonde o homem pecou e a terra agora produziu abrolho e espinhos, trazendo toda sorte de males sobre o homem. E aqui a gente vê um rei que estava enfermo, e este rei, se você for ver no livro de 2 Reis, vai dizer que ele estava com úlceras, e úlceras mortais. Ele estava quase morrendo. Agora imagine um rei que não tinha filho, e não tendo filho, ele não deixaria sucessor, e ele estava morrendo. Imagina como é que ficava a sua nação, o seu povo, como é que ficava a mente do povo, o coração do povo. E fora isso, ainda tinha o exército assírio, o rei assírio, que iria invadir a sua cidade para saqueá-la e tomar aquilo que lhe era conveniente, para que ele enriquecesse a sua nação de Senaqueribe. E agora o que acontece? Acontece que o rei doente, o rei enfermo, quem poderá livrar? Quem vai governar? E fora que o rei não tinha um sucessor. E lembrando que Ezequias era da linhagem de Davi. Ezequias estava na promessa que Deus fez a Davi, que o trono nunca sairia da casa de Davi. Se Ezequias morre, como é que ficaria agora a promessa de Deus a Ezequias? Então, não é simplesmente uma doença ou uma cura milagrosa. Existia também a promessa do trono de Davi, que nunca sairia da linhagem de Davi. E Ezequias agora está doente, enfermo, quase morrendo, a sua nação quase sendo invadida por causa da guerra, e o povo estava amedrontado, sem saber como iria suceder após a morte do seu rei. E o que acontece? Para piorar as coisas, agora o próprio Deus envia um decreto para Ezequias. Deus envia o profeta Isaías
que vai até Ezequias, e chegando lá, ele dá uma palavra final, o veredito final: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Imagine, a pessoa já está doente, enferma, já está à beira da morte, como o texto diz, que um fio, a vida está por um fio, e agora, além dele estar sabendo que ele vai morrer, Deus envia o profeta para dizer de fato que ele iria morrer. Uma má notícia, e na verdade um decreto aonde vinha da própria boca de Deus. Todos conheciam o profeta Isaías, sabia da sua fama e sabia que ele era homem de Deus. Imagine como fica agora o coração do rei Ezequias. Só que isso não acontece só com Ezequias. Uma situação como essa, também nós estamos aptos a viver, ou talvez você esteja vivendo uma situação que já está ruim, e parece que quando a situação está ruim, ainda pode ficar pior. Ainda ouvimos palavras ou decretos de médicos, de juízes, de parentes que vêm contra a nossa consciência, contra o nosso pequeno coração. E o que acontece? Nós já estamos para baixo, nós já estamos desanimados, e quando a gente menos espera, ouvimos uma palavra que é uma palavra final. Como agir diante de uma situação dessa? O que fazer diante de um momento como esse? Um momento que já está ruim, e para piorar, ainda tem uma palavra de Deus contra nós, que nós iremos morrer, ou que chegou o nosso fim. E nós olhamos para a história de Ezequias e ficamos pensando: mas como é que Deus permite que isso aconteça? Mas como é que um homem como Ezequias é acarretado de uma doença como essa? E ficamos pensando, e a gente não chega a nenhuma conclusão, a não ser confiar em Deus e descansar na sua boa vontade. É o que acontece com Ezequias. Quando Ezequias vê o profeta que traz uma palavra, um veredito final, aonde ele não iria sobreviver àquela doença, ele iria morrer, o texto diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Isso, Isaías já estava saindo e indo embora. Ezequias vira o seu rosto para a parede, não como um ato de rebeldia ou como um ato de raiva, mas ato de ficar só, um ato de ficar no seu lugar secreto ali, sem ninguém perturbar, sem ninguém tirar a sua atenção. E quando Ezequias ouve aquilo, a primeira coisa que Ezequias faz é orar ao Deus do céu. A oração não é a última coisa a se fazer. Pelo contrário, a primeira coisa que devemos fazer é orar. Parece que para nós a oração é a última coisa a se fazer. A oração é quando tudo dá errado. A oração é quando a gente já procurou em todos os cantos uma solução, a gente procurou ajuda em todo canto, aí não encontrou ajuda, solução em lugar nenhum, então a gente pensa: agora só resta orar. Mas na verdade, a oração não deve ser a nossa última atitude, mas deve ser a primeira coisa. Quando nós se colocarmos em uma situação como essa, em uma situação difícil e que vai ficando pior, a primeira coisa a se fazer é orar. Porque quando nós oramos, estamos declarando para Deus que nós somos dependentes dEle, que nós confiamos nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, em uma situação difícil, em uma situação que a gente não sabe o que fazer, o que precisamos fazer é buscar quem de fato pode nos ajudar. E esse que pode nos ajudar é o nosso Deus.
Todo-Poderoso. A oração não deve ser a última coisa. Geralmente a gente escuta, ou a gente mesmo diz, alguém dizer: não tem mais jeito, agora só Deus. E eu pergunto para você: e quando foi que deixou de ser só Deus? E quando foi que saiu do controle de Deus? E quando foi que Deus não podia resolver? Na verdade, Deus é que dá sabedoria ao médico. Na verdade, é Deus que dá autoridade ao juiz. É Deus que faz tudo, mas Ele pode também levantar homens, levantar pessoas para Ele fazer alguma coisa. Então, Deus nunca perde o controle de nada. Na verdade, Ele age de forma diferente. Então, quando nós dizemos assim, agora só Deus, demonstra justamente é que nós que não confiamos plenamente em Deus. Porque Deus, desde o começo que estava ruim, e quando ficou pior, Deus ainda estava no controle e sempre estará no controle de tudo. Então a primeira coisa a se fazer é orar, é buscar a Deus, é buscar a Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, nós estamos colocando diante de alguém que é maior do que nós. Nós estamos dizendo para Deus que nós não podemos fazer nada, e ainda que a gente possa. Mas ainda que a gente possa, quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu confio em Ti, eu descanso em Ti. Porque Deus não deve só ser alguém que a gente pede. Nós não devemos só buscar a Deus no último caso, no final. Pelo contrário, nós se mantermos um relacionamento com Deus, de oração, de buscar a Deus, de intimidade, orar para nós não será um peso, orar para nós será prazeroso, passar horas e horas nos pés do Senhor, porque quando nós vamos a Deus em oração, Deus vem até nós, através do seu Espírito Santo, consolando a nossa alma e nos fortalecendo, aleluia. Então, mesmo depois de Ezequias ouvir que a sua enfermidade era mortal, ele ora a Deus. Mesmo depois dele ouvir que a sua enfermidade era mortal, ele ora a Deus. Que coisa, irmão! Que coisa! Como é que pode ouvir da boca do próprio Deus: põe a casa em ordem, porque essa enfermidade é para a morte, vai morrer. E rapidamente aquele homem consegue ir até Deus e orar a Deus e buscar ao Deus dos céus, mesmo depois de uma palavra dessa. Isso nos dá total confiança de que qualquer palavra que nós ouvirmos, qualquer decreto, qualquer situação que para nós pareça ser a última, nós devemos se lembrar que a última palavra é de Deus. A última palavra está na boca de Deus, aleluia. E Ele pode mudar o teu quadro aqui esta noite. Ele pode mudar a tua situação aqui esta noite. Mas, irmão, o médico já disse que era o meu fim, só tem tantas semanas. O médico já disse que não tem mais, não tem como reverter. O juiz já disse que já acabou. A minha família já disse que acabou. Mas tem aqui o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, o juiz dos juízes, está em nosso meio aqui esta noite, o Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus, Ele é Deus. Então Ele nos convida aqui essa noite, independente de como nós estamos, a buscar a Ele, a orar a Ele, a clamar ao nome dEle, como um sentido de dizer para Ele: Senhor, eu dependo de Ti, eu dependo de Ti. E eu gosto de um exemplo que eu ouvi, que dizia: imagine que uma pessoa,
ela te procura, liga para você e ela pede R$100 emprestado e você empresta. Ela vai e lhe paga, só que depois ela some e quando aparece é ligando para você. Diz assim: rapaz, me empresta 500. E você sabe que a pessoa paga. E você vai e empresta. Depois a pessoa some novamente e ela reaparece ligando novamente. E o que é que você diz? Eu já sei o que aconteceu. Quer mais dinheiro emprestado, quer ver? Aí quando você atende, a pessoa: Diego, por favor, tu pode me emprestar mais 500? Quer dizer, a pessoa não quer nem saber como você está. A pessoa não quer nem um relacionamento. Ela quer um interesse, barganha. Ela quer o teu dinheiro emprestado. Ela te procura quando você pode ajudar ela. A oração, Deus não quer barganha com ninguém. Deus não quer só ser procurado por você quando você precisar. Deus não quer só ser achado por você quando você estiver nas últimas, não. Deus quer ser o teu primeiro pensamento. Deus quer ter relacionamento contigo. Deus quer se revelar para você. Então aproveite esta noite para orar, para buscar, para clamar a Ele, porque quando nós buscamos a Ele, Ele se revela para nós. Aí você pode dizer: mas Diego, Ezequias buscou a Deus nas últimas. Não, Ezequias não buscou a Deus nas últimas, porque você percebe que esta oração que Ezequias fez não foi de alguém que está colocando Deus no canto da parede. Não é a oração de alguém assim: Senhor, eu não aceito esta enfermidade. Não, não é alguém que fala assim: Deus, o Senhor me cura ou o Senhor me cura. Não, foi uma oração de alguém que tinha o seu coração em Deus. Veja o que a oração diz. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Ele não dá nenhuma palavra de ordem a Deus. Ele não coloca Deus no canto da parede, porque isso seria na verdade impossível. Mas a gente que não tem intimidade com Deus, que não tem um relacionamento com Deus, acha que a nossa oração pode encurralar Deus, pode chegar diante de Deus: Senhor, me cura, Senhor, abre a... Não. Quando você tem um relacionamento com Deus, a tua oração a Deus é uma oração de agradecimento, é uma oração de dizer: Senhor, eu te sirvo, a minha vida está diante de ti, eu te sirvo com tanta alegria, eu te busco, eu faço a tua obra. Em momento nenhum ele pede para continuar vivo. Em momento nenhum você vai ver escrito aqui que ele diz assim: Senhor, deixa eu viver mais 15 anos, Senhor, deixa eu viver mais 10 anos. Mas a oração dele diz: Senhor, te lembra. É claro que ele sabe que Deus lembrava. Deus não esquece. Se tem uma coisa que Deus não faz, é esquecer das nossas obras, é esquecer do que nós fazemos para Ele. Mas humanamente falando, a gente acha que Deus esquece. Então Ezequias começa a falar para Deus: Senhor, lembra que eu andei na tua presença. Lembra, Senhor, que eu fui reto de coração. Lembra que eu te amo com toda a minha força. E aí o homem começa a chorar. E a Bíblia diz: chorou muitíssimo. Chorou muitíssimo. A oração de alguém que conhecia Deus. A oração de alguém que tinha intimidade com Deus. O Senhor te convida aqui esta noite para orar. O Senhor te convida aqui esta noite para vir para o lugar secreto, o lugar onde você encontra Ele e Ele te encontra, porque Deus não quer só ser encontrado quando você precisa. Deus quer ser encontrado por você em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
e chorou muitíssimo. Pesquisando aqui, diz que lágrima é uma secreção límpida, incolor e salgada, produzida pelas glândulas lacrimais, que limpa e umidifica a conjuntiva e a córnea. A lágrima é uma coisa natural do corpo. O olho produz essa água límpida e salgada. Já é uma coisa nossa, né? Já é uma coisa nossa. A gente está emotivo, a gente chora. Às vezes a gente está muito alegre, a gente chora. Nós choramos, é uma coisa normal. E às vezes é uma coisa até sem importância. É uma coisa que não tem importância. A lágrima, qual é a importância da lágrima? Tantas pessoas fazem os outros chorarem. A gente chora às vezes sem motivo. A lágrima não tem nenhuma importância. Mas veja o que é que Deus disse para Ezequias, no verso 5. Então veio, verso 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouviu o quê? E viu o quê? As tuas lágrimas. Quer dizer que enquanto Ezequias chorava e orava, Deus falava com o profeta. Enquanto Ezequias orava e chorava, Deus falava com o profeta Isaías e mudava o decreto dizendo: volta lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que enquanto nós estamos orando e chorando na presença do nosso Deus, Ele muda decretos, Ele muda sentenças em nosso favor. Eu não sei como, eu não sei porquê, mas eu sei que a Bíblia diz aqui que enquanto Ezequias orava e chorava, Deus manda o profeta voltar. A palavra muda, porque enquanto Ezequias estava orando, ele disse para Deus: Senhor, eu ando na tua presença, Senhor, eu te sirvo com tanta alegria. E começou a chorar. Ele não pediu para viver, ele não reivindicou a sua vida de volta, mas ele só falou com Deus. Eu creio que se você falar com Deus aqui essa noite, Ele pode mandar o profeta voltar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Parece que quando a gente ouve alguma palavra contrária, ou quando fica pior, a gente se sente como Ezequias. O cântico de Ezequias vai dizer que Ezequias se sentia como uma ovelha e o leão tentando tragar. Ezequias se sentia afligido. Ezequias diz assim: a qualquer momento Deus pode tirar a minha vida, a qualquer momento Deus tomará a minha vida. Eu não verei mais a Deus aqui na terra do vivente, eu não viverei mais. A qualquer momento Deus ceifará a minha vida. Mas no fundo, ele orava e dizia: Senhor, te lembra que eu andei na tua presença, lembra que eu fui reto, lembra que eu te amo de todo o coração. E quando não havia mais palavra, ele apenas chorou. Deixa eu te dizer uma coisa aqui esta noite: Deus entende quando você fica em silêncio, Deus entende quando você chora. E para muita gente a lágrima não tem importância, a lágrima não tem valor nenhum, é algo natural dos olhos, do organismo humano. Mas para Deus, Deus entende a tua lágrima, Deus entende o teu silêncio, quando você não sabe mais o que falar. Deus entende. Eu gosto daquela passagem aonde Ana estava orando, não saía palavra, só balbuciava, e Deus ouvia a oração de Ana. Porque tem hora que a gente não tem força para orar, tem hora que a gente não sabe nem o que orar, é tanto problema.
A situação se agravou tanto que a gente não sabe nem por onde começar. Não sabe. Mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus aqui essa noite. Deus entende o teu silêncio. Para muita gente não entende. A gente começa a chorar, a pessoa diz, mas é chorão. Só vive chorando, eu choro, e Deus entende a minha lágrima. Como diz uma canção, cada lágrima para Deus é palavra. Deus entende as nossas lágrimas. A gente não sabe como falar, a gente não tem força para falar, mas quando estamos falando com Deus, a nossa alma se derrama, a nossa alma esvazia, e ela é cheia da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Enquanto Ezequias orava e chorava, Deus manda Isaías voltar. Eu creio aqui esta noite que enquanto estamos cultuando, Deus pode fazer palavras voltarem. Deus pode mudar quadros. Como assim, Diego? Eu lembro daquela passagem que Balaão tentava amaldiçoar o povo de Deus. E ele, quando ia jogar uma maldição, a palavra mudava, a língua enrolava, e ele abençoava o povo de Deus. Porque quando ele tentava amaldiçoar, aí a palavra saía contra o povo de Deus. Não vale encantamento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, é culto do impossível, irmão. Se a gente não crê, é melhor nem vir para cá. Mas se estamos aqui, é porque a gente crê. Então, se nós cremos, quando você chora, quando você ora, Deus pode fazer palavras mudarem, palavras de maldição se tornarem bênção, decretos de fim, decretos de que não tem mais jeito. Deus pode mudar aqui essa noite e deixar como os que sonham. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É como um testemunho que eu ouvi, dizendo que a pessoa estava em um quadro terminal, tinha que fazer uma cirurgia, e ela começou a orar e buscar a Deus. E eu sei que Deus curou aquela pessoa. E ela foi no hospital e, antes do médico operar, disse, vamos tirar mais uma radiografia. Vamos fazer para ver os exames e comprovar antes de fazer a cirurgia. Quando fez, não achou nada. Eu acho que está errado isso aqui, né? Está errado. Vamos fazer de novo. Fez de novo, não apareceu nada. Ele disse, meu Deus do céu, agora sumiu aqui. O que está acontecendo? E mandou para outra clínica antes de operar. Quando foi para outra clínica, também não tinha nada. Por quê? Porque o médico dos médicos mudou o quadro. Nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós servimos a um Deus que Ele tem o controle de tudo na palma da sua mão. Não perdeu o controle. Então aproveite esta noite para se derramar perante Ele, para orar perante Ele, porque Ele é um Deus que reverte quadros irrevertíveis. Então ora a Deus nessa noite, porque Ele pode, enquanto você ora, mudar a tua história aqui essa noite. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. O próprio Deus, irmão, o próprio Deus diz assim, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Que coisa, irmão. Quando nós buscamos a Deus sem interesse, só pela presença dEle, Deus nos dá tudo. Entendeu, irmão? Quando nós buscamos a Deus só pela presença dEle, Ele nos dá tudo. Não precisa nem a gente pedir. Não precisa nem a gente pedir. Porque enquanto Ezequias estava falando com Deus, com humildade, ele não pediu para viver mais.
Ele não pediu para que Deus curasse. Ele só falou com Deus. E enquanto ele falava com Deus, Deus mudou o quadro dele. E ainda deu 15 anos a mais. Deus quer ter um relacionamento contigo aqui esta noite. Deus quer ter um relacionamento contigo. Não apenas te curar. Não apenas salvar alguém. Não apenas abrir uma porta de emprego. Não apenas fazer alguma coisa que você precisa muito. Mas o que você mais precisa aqui esta noite é desfrutar da presença desse Deus. É entrar na presença dele e falar para ele: Senhor, eu estou aqui e eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu estou aqui e eu quero sentir a tua presença como nunca antes eu senti. Eu quero estar diante de ti como eu nunca esteve. E o que vai acontecer, irmão? Ele vem até você. Ele abraça a tua alma. E além de ele te aquecer com a presença dele, ele ainda faz aquilo que nós precisamos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Ezequias não pediu nada. Deus curou ele, deu 15 anos a mais e ainda defendeu a cidade. Dê um glória a Deus, irmão. Porque Deus faz muito mais, infinitamente mais. Você vai entender o jeito que Deus trabalha. Às vezes, Ele manda o profeta voltar, mas não vem com uma palavra de cura, vem com uma pasta de figo. Nem sempre Deus vai fazer aquilo do jeito que nós estamos esperando que Ele faça. Mas Ele faz. Ele faz. Porque, como eu disse no início, lembra? Ele usa médico, ele usa juiz, ele usa ímpio, ele usa pessoas que não gostam de nós, ele usa quem ele quer, ele faz como ele quer e ele faz do jeito que ele quer, ainda que seja por uma pasta de figo. Deus é o Deus que ouve oração de crente e entende as lágrimas do crente e cura respondendo à oração do crente. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra da lança pelo sol declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Esse relógio do sol era uma coluna que ela media o sol, né? A sombra ia descendo e tinha uma escada dupla que ia como se fosse contando as horas. E aquelas pessoas entendiam como era ali o tempo e que hora estava, através daquela coluna, da sombra do sol e daquela escadaria que ali estava. Então, se você for ler 2 Reis, capítulo 20, vai dizer que Ezequias pede um sinal. Ele pergunta a Deus: como eu saberei que isso é verdade? E o próprio Deus diz que deixará um sinal para que ele cresça. E ele faz uma coisa bem complicada, que lendo o comentário, o comentarista disse: se nós não crermos por causa de alguma lei da física, nós estamos deixando de crer na soberania de Deus. Se a Bíblia diz que está escrito que Deus voltou o relógio de Acais, eu creio que Deus fez declinar o sol, e a sombra voltou, e ele teve 15 anos a mais. Eu não sei como Deus pode nos responder aqui essa noite, como Deus pode mudar o nosso quadro aqui esta noite,
Porque se a gente soubesse, a gente mudava. Se a gente soubesse, nós faríamos alguma coisa. Mas eu quero te convidar a se render perante Deus, de forma que nós não podemos fazer nada. E confiar em Deus, falando para Ele: Senhor, eu sei que Tu estás no controle de tudo. Eu não sei como proceder, mas eu confio em Ti e eu descanso em Ti. E a minha primeira atitude é orar, porque eu sei que o Senhor pode mudar o meu quadro. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite para a gente orar. Nós falamos um pouco sobre oração. É como o pastor pregou terça-feira ontem e disse: a moda do lenço tem que voltar. Parece que a gente não chora mais. Parece que a gente não mais se quebranta na presença do Senhor por alguma coisa. Mas alguém que esteve à beira da morte, alguém que esteve à beira da morte, o fio de ouro se partindo, sabe como é. Então eu queria te convidar esta noite a colocar diante de Deus, confiando em Deus, que o que você veio buscar aqui essa noite, Deus pode te responder. Deus quer mudar quadros aqui esta noite. Deus quer mostrar o poder do Deus do impossível, o poder desse Deus que cura, o poder deste Deus que salva, que liberta, que regenera, que restaura. Este Deus que traz a alegria de volta. Esse Deus que reconstrói. Esse Deus também que usa médico. Esse Deus que usa remédio. Esse Deus que usa homens ímpios em favor do seu povo. Esse Deus que peleja em favor dos seus. E esse Deus que está pronto para ouvir a tua oração aqui esta noite. Esse Deus maravilhoso que pode vir até nós e intervir em nossa situação e fazer algo extraordinário em nome do Senhor Jesus. Então ore, fale para Ele nesta noite que você acredita, que você confia, que você sabe que Ele tem poder. O que é isso, irmão? É você declarando para Deus: Deus, eu sei que Tu és Deus, eu sei que Tu és Senhor e que Tu estás no controle de tudo. Ainda que a minha alma esteja aflita, ainda que dentro de mim eu não saiba o que fazer, mas eu estou aqui na Tua casa, eu sinto a Tua presença, eu sei que os Teus ouvidos estão abertos. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Abre os céus, Senhor, aqui esta noite. Abre os céus para nós. Nós cremos que enquanto oramos, Tu pode mudar quadros. Tu pode, Senhor, mudar veredito. Nós cremos no poder da oração e nela nós estamos firmados, que estamos diante de um Deus que tudo pode. Ei, mandaço iderei, um Deus que fez estéril dar à luz, um Deus que curou de lepra, um Deus que levantou paralítico, um Deus que deu vista aos cegos, um Deus que mudou a história de famílias como a de Raabe, um Deus que é todo poderoso. Então nós oramos a Ti esta noite. Eira mandaço iderei.
penúltimo mês do ano, Senhor. É o penúltimo mês, já entrando no último. Eu te peço, Paizinho querido, ouve a nossa oração, a oração desta mãe que chegou aqui e não sabe como será. Este pai que chegou aqui e não sabe como será o fim de ano por causa do desemprego. Ah, Senhor, esta pessoa que chegou aqui enferma, essa pessoa que tem um parente enfermo, nesta hora nós nos debruçamos perante-o, ah, Senhor, e clamamos a Ti, socorre-nos, socorre-nos. Fale com ele, fale com ele, fale com ele, fale com ele nesta noite, aleluia. Creia, creia, creia nesta noite. Deus ainda muda quadros, Deus ainda muda sentenças. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouve a nossa oração quando clamamos, Senhor. Ouve a nossa oração quando clamamos. Consola este coração aflito. Ah, Senhor, fortalece essa pessoa que está fraquinha. Abraça-nos nessa noite, porque Tu és o Deus de Ezequias, o Deus que muda história, que muda quadro, mas também Tu és o nosso Deus, bem presente na hora da angústia. Eira mandar suiderei. Adore a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele. Ei, mandar suiderei. Agradeça a Ele, levante sua mão e agradeça a Ele nesta noite. Deus está mudando o quadro, Deus está mudando histórias. Eira mandar suiderei. Aleluia, 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 aleluia. Glorifique a Ele, glorifique a Ele, glorifique a Ele. Abra sua boca nesta noite. Quem pode dar glória, dê glória. Quem pode dar aleluia, dê aleluia. Mas não fique calado, a presença dEle está aqui, o Deus Todo-Poderoso. Eira mandar suiderei. Veja pelos olhos da fé Deus curando câncer. Veja pelos olhos da fé Deus curando depressão, Deus libertando das drogas. Eira mandar sui, eira mandar suiderei. Veja pelos olhos da fé nesta hora. Aleluia, aleluia, aleluia. Não pare de adorar a Ele, não pare de adorar a Ele. Agradeça a Ele, bendiga o nome dEle nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sinta o refrigério nesta noite. Sinta o abraço do teu Pai. Eira mandar suiderei. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Chora, chora na presença dEle. Se derrame perante Ele nesta noite. Aleluia. Deixa sinal, Senhor, como Tu fizesse com Ezequias. Deixa sinal aqui em nome de Jesus. Que nós possamos ouvir testemunhos de pessoas que tiveram o quadro mudado, em nome de Jesus. Deixa sinal, meu Pai, para aumentar a nossa fé e demonstrar a Tua glória perante o Teu povo. Aleluia.